Então, boa tarde novamente, pessoal. Conforme eu coloquei, né, hoje nós vamos fechar esse assunto que é importantíssimo para a disciplina de Gênese, que são os fatores de formação do solo. Na última semana, né, nós falamos sobre os dois primeiros fatores, que foi, né, material de origem e o clima, tá? Hoje nós vamos falar sobre mais três fatores. Nós vamos falar sobre o papel dos organismos, o papel do relevo e o papel do tempo na formação do solo, tá? Porque conforme a gente viu, né, o solo ele é produto de cinco fatores: material de origem, clima, organismos, relevo e tempo. O que determina, né, essa diferença que a gente observa entre os solos de uma área e outra, entre os solos de uma região e outra, são esses cinco fatores aqui, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente revisar, né, pessoal, nós já vimos, então, que esse processo, né, ou esse conjunto de processos que transforma a rocha em solo é algo que ocorre de forma bem lenta e gradativa na natureza e é fortemente influenciado por esses fatores que a gente colocou, tá bom? E nós vimos também, né, e o material de origem para o solo, né, é o que a gente chama de saprolito, que é aquela rocha que está parcialmente alterada, que foi parcialmente modificada pelo processo de intemperismo. Esse material, né, vai ser submetido aos processos pedogenéticos, aos processos, né, que originam o solo e vai ser transformado em solo. Conforme nós colocamos, pessoal, a gente faz essa separação aqui apenas para fins didáticos, tá? Porque na natureza isso vai acontecer, é impossível distinguir, né, o que vai estar sendo intemperismo, o que vai estar sendo processo pedogenético, tá bom? Eles vão acontecer e vão ocorrer de forma concomitante, beleza? E aí, né, a gente faz novamente aquela velha pergunta, pessoal, que é uma das coisas que motiva a nossa disciplina. Aí, solos originados de uma mesma rocha serão necessariamente semelhantes? A gente está vendo que não, pessoal. A rocha é algo que é determinante para as diferenças entre os solos. No entanto, né, conforme a gente está vendo, o clima assume um papel muito importante. Aí nós vamos ver hoje, né, que os organismos também, o relevo, ele é importantíssimo e o tempo também, tá? Aí revisando então, né, o modelo, né, a simplificação proposta, né, por Dokotchaev, ele afirma então que o solo é uma função, né, novamente, os cinco fatores para vocês não esquecerem: material de origem, clima, organismos, relevo e tempo, tá? Então todo solo que a gente tem, todas as feições, todas as características, né, o comportamento hídrico, mecânico de um solo, ele é produto, né, ele se expressa em decorrência desses cinco fatores, né? Então, toda característica que você observa num solo, ela está associada, né, à ação distinta desses cinco fatores, tá bom? Aí a gente sabe, então, né, que o solo é uma função de material de origem, organismos, clima, relevo e tempo, ok? E nós vimos, né, que a interação e a integração desses fatores vai dar origem ao solo. E conforme eu coloquei, né, nós estudamos também os fatores de forma isolada aqui, pessoal. Só que a atuação deles na formação do solo, né, no intemperismo das rochas, é de forma conjunta. Nós vamos ver aqui hoje que o clima, por exemplo, né, que é um fator, ele vai influenciar bastante na ação dos organismos.
vai influenciar bastante na ação dos organismos. A gente estuda isso, né, separado, em caixinhas separadas, para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Mas o solo, então, ele é produto da integração, da interação desses fatores, beleza? E nós vimos, né, que existem os fatores ativos que vão atuar ali diretamente sobre o material de origem, que são o clima e os organismos, né? E os fatores, e o fator passivo, que é o material de origem. Nós vamos ter o tempo, né, e o relevo, que são principalmente fatores aí de controle desses processos. Tá bom, pessoal? Aí nós vimos, né, mais uma vez, a influência dos organismos vai ser principalmente pela ação, né, da fauna e da flora sobre o solo, o clima, né, os dois agentes climáticos, precipitação e temperatura, principalmente. O material de origem, né, interfere diretamente nas características do solo, principalmente por causa de seus atributos físicos, químicos e mineralógicos. Nós vamos ver o relevo hoje. Como que o relevo interfere na formação e nas características do solo? Nós vamos ver, pessoal, quando a gente chega numa fazenda, quando a gente chega numa propriedade, a gente costuma, né, para fins de manejo, dividir a propriedade em talhões. Esse talhão, né, a gente pressupõe que vai ser uma área homogênea, uma área com solo semelhante e que vai receber o mesmo manejo, tá? E uma das principais características que a gente usa, pessoal, para fazer essa divisão em talhões, por ser algo, né, que está diretamente relacionado a diferenças no solo, é o relevo, né? Você vai chegar na propriedade e falar assim, ah, não, tem um talhão ali que é uma baixada, eu tenho um talhão que é no topo do morro, que é numa área mais declivosa, tudo de acordo com o relevo. Porque diferenças no relevo, pessoal, vão determinar diferenças no solo. É o que a gente vai ver aqui hoje. Ah, e além disso, vamos ver tempo. O tempo, mais do que nunca aqui, é um conceito relativo, tá? Muitas vezes não é aquele tempo que a gente mede em anos, mas o que é, né? A gente já falou bastante sobre isso. O que é um solo velho? O que é um solo maduro, desenvolvido? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, para a gente começar, pessoal, vamos falar bastante sobre os organismos vivos. Pessoal, a ação dos organismos, ela é imprescindível para a formação do solo, tá? Sempre quando a gente fala, né, nessa relação entre solo e organismos vivos, entre solo e as plantas, por exemplo, a gente coloca, né, as plantas como completamente dependentes do solo. Só que conforme a gente vai ver aqui hoje, pessoal, as plantas, elas também, né, com os outros organismos vivos, elas vão exercer um papel muito importante na origem, na formação e no desenvolvimento desse próprio solo, tá? Então, a ação das plantas também é muito importante para a formação do solo, beleza? Então, né, como que são, né, ou como agem os organismos como fator de formação do solo, como daqueles 5 fatores. Pessoal, essa ação dos organismos vai ser principalmente em decorrência desse papel da vegetação, tá bom? Dos micro-organismos presentes no solo, presentes na superfície de uma rocha, tá bom? Dos animais, né, dos seres maiores, macro, meso e microfauna, tá bom? Todos os organismos que nós encontramos aí no solo, nas rochas, e do próprio homem, pessoal. Conforme nós já vimos, esse processo de temperismo, de formação do solo, né, processos pedogenéticos, são lentos, são bastante lentos, pessoal.
Então, a gente não consegue, né, muitas vezes, observar isso na natureza, ou mesmo acompanhar esse processo ao longo aí da sua vida, né? Você vai morrer antes de ver um perfil de solo se formar. Só que, ao contrário do que a gente imagina, a ação do homem também pode interferir bastante nisso. E a gente inclui o homem, então, nos organismos. E aí nós vamos ver, né, que quando o homem faz intervenções e manipula o sistema, ele vai interferir na formação, né, nos processos pedogenéticos e nas futuras características daquele solo, tá? Ele não vai estar vivo para ver, mas a ação dele vai resultar, né, em feições características aí no futuro, em algumas alterações nesse solo, tá bom? Aqui só para a gente ter um exemplo, aqui a gente tem uma rocha, pessoal. Aqui nós temos uma rocha, né? Essa rocha foi exposta, tá? Essa rocha aí, por algum processo de erosão, por algum processo aí que removeu o material que estava sobre essa rocha, ela foi exposta aos agentes de intemperismo. Daí, pessoal, quando você observa essa rocha de perto, a primeira coisa que você vê é que essa rocha ela começa a ser colonizada por organismos vivos. E é aí, nesse momento, que começa a transformação dessa rocha. É aí, nesse momento, que o solo, né, começa a se formar, pessoal. Porque esses organismos que colonizam a superfície dessa rocha, eles vão ali de forma gradativa, alterando, né, causando modificações nesse material, tá bom? E quando a gente dá um zoom nessa rocha, pessoal, depois se estiver dando uma volta aí, tiver uma rocha exposta, né, olhe ela de perto, observe ela de perto. Vocês vão ver o seguinte, ó, aí vai ter alguns organismos ali colonizando, né, alguns musgos, alguns líquens, né, vegetais bem inferiores. Mas são esses vegetais inferiores, né, esses organismos inferiores, que começam a transformação, né, que vão gerando ali uma camada muito fina de substrato e que permitem, né, posteriormente, essa rocha comece, né, a ser colonizada por vegetais superiores, por organismos mais complexos, tá? Isso aqui isso aqui ilustra também, de forma muito clara, a ação dos organismos vivos na formação do solo. A gente tem aqui, pessoal, a raiz, né? A raiz penetrando e causando fraturas numa rocha. Conforme nós já vimos, né? Como que é o nome disso aqui? Quando você tem uma raiz que está quebrando uma rocha, que está causando fissuras, fraturas numa rocha. Isso aí, vocês devem ter respondido aí, né? Intemperismo físico. Então, novamente, aqui nós temos um exemplo, né? Do papel muito importante dos organismos nesse processo. E que começa lá atrás, pessoal. E começa lá atrás, no momento que a rocha é exposta. E que começa, né? E que se inicia ali naquela rocha todo um processo de colonização por organismos ali pioneiros. Tá bom? Até chegar, né? A ter ali uma árvore maior, com raízes, causando profunda alteração nesse material. Então, uma das ações que nós temos da vegetação é aí o que a gente chama, né, de intemperismo físico das raízes, pessoal. É muito importante. E um dos papéis, né, uma das funções, ou algo que a gente associa também às plantas, e que vai ser extremamente determinante, pessoal, nos processos de formação do solo,
é a adição de matéria orgânica. As plantas, né, quando elas morrem, quando elas entram em senescência, elas depositam grandes quantidades de matéria orgânica no solo, grandes quantidades ali de compostos de carbono, que vão estar presentes nas folhas, nos galhos, nas raízes das plantas. E são esses compostos, pessoal, e é esse material que vai servir, por exemplo, de combustível, né, de alimento para os organismos vivos que estão aqui presentes no solo, que são diversos, pessoal. O solo é muito rico em vida, né? O solo, só para vocês terem ideia, né, vocês vão estudar isso bastante, mas é no solo que a gente encontra a maior biodiversidade do planeta, é no solo, né? Principalmente em decorrência da abundância de micro-organismos que a gente tem no solo, tá bom? Mas quem vai servir de alimento para estudo, né? Quem vai manter essa engrenagem funcionando é a matéria orgânica adicionada pela vegetação. Então, novamente, as plantas apresentam um papel muito importante, porque essa matéria orgânica, né, vai manter ali atividades metabólica de vários organismos, e essa atividade desses organismos, essa transformação dessa matéria orgânica, são, né, fatores que também vão influenciar na formação e nas características do solo. Tá? Além disso, a vegetação, né, ela tem um papel protetor também. Nós vamos falar muito disso, se Deus quiser, né, daqui a algum tempo, lá na nossa disciplina, que já é mais aplicada, né, de manejo e conservação do solo e da água. Mas a vegetação ela tem um papel muito importante, pessoal, reduzindo a erosão, né? E conforme nós já vimos, a erosão ela tem um papel muito importante também nos processos de formação do solo. Então, a partir do momento que você interfere, né, a partir do momento que você tem a planta ali interferindo nessa dinâmica, né, de perda de solo, você vai ter, né, características ali bem marcantes no seu perfil, no seu solo. Aqui só uma ilustração para a gente ver, né, como que é diferente, como são diferentes as perdas de solo quando você tem o solo descoberto e quando você tem o solo coberto por algum tipo de vegetação. Tá bom? Só alguns exemplos. Além disso, a vegetação, ela tem uma ação reguladora também, pessoal. Porque quando você tem um solo descoberto, além das perdas em decorrência da erosão, a temperatura do solo ela vai atingir valores muito altos também. O solo esquenta muito. E se esquenta muito, pessoal, nós já vimos, né, que a temperatura ela interfere nas reações químicas, a temperatura ela interfere bastante na atividade biológica, vai interferir muito na atividade dos micro-organismos, tá bom? Então, a vegetação vai ter esse papel também. Solo coberto, temperatura menor, né? Isso, nós estamos falando aqui de formação do solo, nós estamos falando aqui de um processo muito lento, de algumas centenas, de alguns milhares de anos, muitas vezes. Mas manter o solo coberto, além de evitar perdas por erosão, é muito importante para também, né, para quando a gente puxando um pouco mais para frente, para manejo, para culturas, se Deus quiser daqui uns tempos vocês vão estar estudando, é importante também para manter a temperatura do solo mais amena. Se você tem um solo descoberto, né, que o sol está incidindo ali diretamente, muitas vezes o seu solo chega a 50, 60 graus de temperatura. Isso é péssimo para o desenvolvimento da planta, tá? Mas isso é só um parênteses aí para falar do papel da vegetação, né, nesse controle, essa ação reguladora, tá? Além disso, né, as plantas, pessoal, as plantas, elas liberam, né,
vários exudatos, a raiz da planta libera várias substâncias no solo, no substrato, ou mesmo na superfície aqui da rocha que essa planta está colonizando. E ao liberar, pessoal, essas substâncias, esses elementos, isso tudo vai interferir também nessa dinâmica de transformação desse material aqui em solo. Tá? Fala muito das plantas, né? Fala muito do papel das plantas, que são imprescindíveis. Vamos falar agora, né, dos micro-organismos e dos animais, tá? Conforme a gente falou, pessoal, nós temos uma biodiversidade muito grande no solo, principalmente em decorrência, né, desse número de micro-organismos que nós encontramos no solo, tá bom? Então, nós temos uma biodiversidade muito grande, o solo é vivo, pessoal. E essas reações, né, desencadeadas por esses organismos, e mesmo a sua ação direta sobre o solo, os excrementos que são liberados, a própria biomassa desses micro-organismos vai ter um papel importante na formação do solo também, tá bom? Aqui só para a gente ter uma ideia, né? A quantidade de organismos que nós encontramos em 1 metro quadrado de solo, tá? Em 1 metro quadrado de solo, se encontra de 10 a quarta bactérias, aliás, 10 a 14ª bactérias. Então, a quantidade muito grande, além de fungos, algas, alguns organismos maiores, como protozoários, nematóides, tá? Até o que a gente chama de macrofauna, que vão ser minhocas, cupins, formigas. Então, a gente tem uma biodiversidade muito grande no solo. E a ação desses organismos, né, também vai deixar marcas, vai imprimir características específicas aí nos nossos solos, tá bom? Aqui só uma distinção entre micro, meso e macrofauna, tá? Conforme a gente viu, micro, protozoário, nematóide, meso, principalmente ácaro, e macro, formiga, minhoca, tá bom? Esses organismos aí. Vocês vão ver muito isso em zoologia, em microbiologia, tá bom? Mas só para a gente ter essa ideia aí. Esses organismos, né, pessoal, eles atuam em diferentes processos que acontecem no solo, tá? Esses organismos têm um papel muito importante. E ao atuar nesses diferentes processos, eles causam alterações, eles causam mudanças no solo. Uma das coisas, pessoal, uma das ações encadeadas pelos micro-organismos e que é extremamente importante é a decomposição da matéria orgânica, pessoal. Quando a gente adiciona um material orgânico ao solo, uma folha, um galho, um resto de cultura, esterco, qualquer material orgânico, ele vai ser decomposto, pessoal. Ele vai ser degradado pelos micro-organismos do solo. Então, no solo, né, existe uma verdadeira máquina decompositora ali, ó. Quando o solo recebe algum resíduo orgânico, essa máquina decompositora, né, representada pelos micro-organismos, ela vai atuar transformando esse material, tá? Em humus, a matéria orgânica estabilizada, né, que deixa o solo mais escuro, vai liberar uma série de elementos, tá bom? E além de liberar CO2 para a atmosfera. Então, essa aqui é a reação geral, né, uma reação genérica de decomposição da matéria orgânica,
E observem o seguinte, pessoal, se a gente for pensar, né, como que esses organismos estão interferindo na formação do solo. Se a gente pegar só isso aqui, pessoal, se a gente pegar só esses produtos aqui, primeiro que libera CO2 no meio, né? Libera CO2 no meio. Conforme nós já vimos nas nossas aulas sobre os processos de intemperismo, quando a gente libera CO2 no meio, se esse CO2 entra em contato com a água, essa água fica acidificada. E essa água acidificada tem um papel muito importante nos processos de intemperismo, principalmente rochas calcárias, por exemplo, que foi o que a gente viu lá para terra ronca, tá? Só um exemplo. Além disso, essas reações estão liberando o que aqui também no meio, pessoal? H+, ou seja, você vai ter, né, uma acidificação do meio. Você está liberando H+. Essa liberação de H+, acidifica o meio. E o pH também, né, vai interferir em todas aquelas reações de temperismo, tá bom? Aí você está liberando elétrons. Esses elétrons, né, vão interferir no potencial redox do meio também, que é extremamente importante para as reações de temperismo, tá? Então, quando a gente pega isso aqui, né, nós temos vários exemplos, eu até coloquei um aqui, né, que o CO2 produzido vai atuar nas reações de dissolução e hidrólise, mas quando a gente vai esmiuçando isso, esse processo de decomposição, de transformação do material orgânico adicionado ao solo, vai ter um papel muito importante também, tá? Na formação, nas características e na diferenciação dos nossos solos, tá? Para falar um pouco mais de matéria orgânica, pessoal, acho que a gente viu isso aqui em algum momento, mas a matéria orgânica é uma fração muito pequena do solo, tá? Dificilmente vai ultrapassar 5%. A matéria orgânica dificilmente vai ultrapassar 5%, mas que tem uma importância muito grande. E aí vai ser dentro da matéria orgânica, inclusive, né, da matéria orgânica viva, que nós vamos incluir as bactérias do solo, por exemplo, e que tem um papel muito importante em diferentes processos. Tá? Aí, quando a gente pega os diferentes componentes aqui da matéria orgânica, né, a gente vê que grande parte da matéria orgânica é o que a gente chama de matéria orgânica morta. Aí nós temos aqui a matéria orgânica viva, que são esses organismos, né? Aqui a morta, que vão ser os restos de organismos, mais aquele material que já foi decomposto, que já foi alterado. E isso aqui tudo, pessoal, isso aqui tudo, seja como fonte de substrato, seja como organismo que transforma, que altera esse substrato, seja na liberação de elementos no meio, seja na reação com elementos que são liberados no meio, isso aqui tudo, pessoal, vai interferir muito na formação do solo, tá? Vai interferir bastante aí na formação do solo. Um dos exemplos que eu sempre trago, né, que é a reação de dissolução, que a matéria orgânica vai ter um papel muito importante, porque ela vai liberar CO2 no meio. A decomposição da matéria orgânica pelos organismos, né, pelos micro-organismos, libera CO2 no meio. E nós já vimos que o CO2, né, acidifica a água e que essa água acidificada tem um papel muito importante aqui nas reações de dissolução, de temperismo químico dessas rochas calcárias, tá? Além disso, né, nós temos também aquelas reações de hidrólise, né, as reações aí de intemperismo incongruente que transformam um mineral em outro através, né, dessa perda de alguns elementos. O CO2 também é muito importante nisso. Então, esse CO2 que é liberado durante o processo de decomposição vai atuar nessas reações de hidrólise também, né? Essa água acidificada vai fazer com que o feldspato aqui, né, ao passar pelo feldspato,
vai levar com ela alguns elementos, né? E nessa perda aí gradativa de elementos, o feldspato é transformado em caulinita, tá? O feldspato aí vai ser transformado em caulinita, ok? Só alguns exemplos aí, pessoal. E além disso, né, a matéria orgânica ela é muito importante também para reações de complexação e de quelatação de alguns elementos. Exemplo, você está tendo ali, pessoal, está ocorrendo, né, lá no meio, o intemperismo de um mineral que tenha ferro, tá? Vamos dar biotita, por exemplo. Aí essa biotita libera um átomo de ferro no meio. Esse átomo de ferro, né, ele pode ser complexado ou quelatado pela matéria orgânica do solo. Ele pode formar ali uma ligação bastante estável. E isso interfere, né, bastante nas feições, na formação e nas características, né, desse solo. Ok? Além disso, pessoal, além disso, outro passo à frente que a gente está dando, a matéria orgânica e os organismos vivos vão ter um papel muito importante no que a gente chama de pedalização. Pedalização, pessoal, a formação de agregado, né, de torrões. A matéria orgânica, ela vai agir como um cimento, né, ela vai agir ali, e o nome dela é esse mesmo, ela é um agente cimentante, ela vai agir ali unindo as partículas de solo formando agregado. É extremamente importante para a gente, vamos jogar lá na frente de novo, que o nosso solo esteja organizado em agregados, né? Para que para que a semente germine, para que a sua planta produza, para que a água infiltre, para que a planta consiga absorver o nutriente que você adicionou na forma de adubo, para que o seu solo não seja completamente perdido durante a erosão. O seu solo, né, tem que estar na forma de agregado. Aquele solo solto que a gente vê muitas vezes aqui é extremamente prejudicial, tá? Então, a matéria orgânica, né, além disso tudo, ela é muito importante nesse processo aí de formação de agregados. Porque observem, pessoal, os organismos vivos, né, conforme a gente está vendo aí, eles vão ter um papel muito importante nesse processo. E aí, quando a gente dá um zoom maior, o próprio humus, pessoal, ele vai agir ali, né, ligando uma partícula à outra, tá? Formando assim os agregados, né, os torrões de solo. Beleza? Então, esse processo de pedalização, né, que também é um processo pedogenético, é um processo de formação do solo, bastante influenciado aí pela matéria orgânica. Então, vamos lá. E aqui falando um pouco mais ainda, né, da ação dos organismos, pessoal, na formação do solo, tem um negócio que chama bioturbação. Bioturbação é uma coisa que os cupins, por exemplo, fazem muito, é que eles pegam solo lá de baixo e traz aqui para cima, ou vice-versa, né? Então, todo organismo, pessoal, vivo, que transporta, né, que fica remexendo o solo, ele vai ter um papel muito importante também nos processos de formação do solo. Porque imagine, cupim, né, e outros organismos pega o solo que está lá embaixo, pega o material que está lá embaixo e traz aqui para cima, expondo esse material. Isso tudo, né, vai ter, então, uma influência muito grande na formação do solo, essa que nós chamamos, né, de bioturbação, esse transporte de material, esse transporte de solo, esse revolvimento, essa mexida aí no solo feita pelos organismos vivos, tá bom? E aí, conforme nós já vimos, né, nós temos a ação dos micro-organismos, que é muito importante, nós temos aquela colonização, tá, por
por micro-organismos pioneiros que a gente já colocou, que vai ter um papel importante demais na transformação daquela rocha que foi exposta em solo, tá? Processo extremamente lento, mas que aí, né, aí forma 1 milímetro de substrato, aí forma mais 1 milímetro, até chegar no solo, tá bom? E também o homem, pessoal. Também o homem, tá? Quando você muda a cobertura vegetal do solo, quando você irriga, quando você revolve o solo, você está alterando todas aquelas reações de intemperismo, de desenvolvimento, de envelhecimento do solo que ocorrem naquele sistema. A gente se preocupa menos com isso, pessoal, que não vai dar tempo da gente ver o resultado, né? Não vai dar tempo da gente ver o resultado. A gente vai morrer antes. Os nossos filhos talvez vão morrer antes. Mas tudo que a gente faz, né, toda intervenção nossa, uma calagem, por exemplo, vai estar interferindo, né, nessas reações de formação do solo, né, vai estar interferindo na pedogênese e no desenvolvimento, no envelhecimento daquele material. Porque conforme a gente colocou, pessoal, o solo se origina da rocha, tal, todo aquele processo, mas o solo ele continua se desenvolvendo, ele continua envelhecendo, tá? Ele continua envelhecendo. Então, se você colocou 2,5 toneladas de calcário numa área hoje, isso vai alterar toda a dinâmica de desenvolvimento, toda a dinâmica das reações de intemperismo ali naquele solo, tá? Você não vai conseguir observar os resultados disso, mas vai interferir sim. E conforme a gente até colocou, acho que na última aula, o solo de ontem, pessoal, não é igual ao solo de hoje, tá? O solo tem constante mudança em decorrência dessas reações do intemperismo e de pedogênese. No entanto, a gente não consegue observar isso, né, no tempo aí de uma vida. Aí, né, algumas populações indígenas, elas adicionavam tanto material orgânico ao solo, que hoje, né, algumas centenas de anos depois, é muito visível a interferência dessa adição de material nas características do solo, nas características ali permanentes desse solo, tá? Aí é por isso que solos, então, são classificados de uma maneira distinta, né? Recebem nomes referentes a essas ações, tá bom? E tem também o que a gente chama de tecnossolo, que é um solo construído pelo homem, tá? O que seria um tecnossolo, pessoal? Vamos supor que você tem uma situação, né, que você precisa acelerar o intemperismo. Um cenário que isso ocorre de forma muito comum é na mineração, por exemplo. Você degrada uma área grande, você remove o solo ali, né? E aí, no momento que termina a mineração, você tem aquele substrato, você tem restos de rocha, e você precisa que isso se transforme em solo para você conseguir, né, revegetar aquela área que está degradada, para você conseguir produzir alguma coisa ali. Uma das coisas que você pode fazer, né, é fornecer algumas coisas para acelerar esse processo de intemperismo, tá? Você pode fornecer matéria orgânica, você pode fornecer irrigação, conforme nós já vimos, é um processo que depende bastante da água, tá bom? E aí, né, ao final disso, você vai ter um tecnossolo, né, que é um solo que foi praticamente produzido pelo homem e que não ocorre de forma natural aí no ambiente, tá bom? Pessoal, beleza. Fechamos essa parte de organismos, que era maior, os organismos são muito importantes. Vamos falar do relevo agora. O relevo, né, ele é um fator, ele não é um fator ativo.
O relevo não age sobre a rocha. Ele não é igual à água, né? Não é igual aos organismos que atuam ali em cima das rochas e do solo. Mas o relevo é um agente aí de controle desses processos de formação do solo. O relevo, quando a gente fala em relevo, pessoal, nós estamos falando, né, das diferentes formas da superfície da Terra, dessa variação de nível que a gente tem. Uma área é mais alta, a outra é mais baixa. Uma área apresenta certa declividade, a outra área é mais plana. Isso tudo, pessoal, vai interferir na formação do solo, tá? E como que isso interfere? O relevo ele vai ter influência direta, principalmente na dinâmica da água. Olha a água aí de novo, pessoal. Para ter solo, para ter intemperismo, para ter pedogênese, para ter desenvolvimento, nós precisamos de água. E o relevo interfere bastante na dinâmica hídrica, pessoal. Se você tem uma área que a água tende a se infiltrar, o solo é de um jeito. Se você tem uma área que a declividade é maior e a água tende a escorrer, né? A água escorre ao invés de infiltrar, o solo vai ser completamente diferente, tá? E além disso, o relevo vai interferir bastante também no transporte de material. Nós temos, né, a tendência, em decorrência da lei da gravidade, desse material ele descer, né, com o passar do tempo e ocupar porções mais baixas do relevo. E isso, né, solo de baixada vai ser muito diferente do solo da parte mais alta, tá bom? Além disso, o relevo interfere também de forma indireta, pessoal. De forma indireta. Nós temos o que nós chamamos de zoneamento vertical do clima. O que é zoneamento vertical do clima, pessoal? Aquilo que a gente falou. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. E isso também vai ter um papel muito importante nas reações de intemperismo, na formação do solo. Nós até vimos, né, que nós temos uma região extensa no Brasil, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, onde nós temos, né, várias montanhas, nós temos regiões altas, né, Serra da Cantareira, Rio do Rastro e várias outras. Nessas regiões mais altas, e por consequência mais frias, o intemperismo vai ser mais lento. As reações do intemperismo, as reações da pedogênese, a decomposição da matéria orgânica, tudo isso vai ser mais lento. E, em decorrência disso, os solos dessas regiões vão ser completamente diferentes, pessoal. Tá? E nós temos também a questão de exposição das encostas. Se você for no morro, tá? Isso é bem interessante. Se você subir no morro, né? E nesse morro, e esse morro apresentar uma encosta que é mais exposta à luz, o solo dessa encosta que é mais exposta ao sol vai ser completamente diferente, tá? Daquela encosta que é mais sombreada, tá bom? Então, aqui o relevo, né? Nós temos vários tipos de relevo, suave ondulado, montanhoso, mas isso não é uma preocupação para agora, tá? E aí, alguns mapas aqui só para mostrar para vocês, né? Um relevo suave ondulado, outro montanhoso, mas aqui na nossa região, né? Predomina o relevo suave ondulado. Nós temos poucos, principalmente de Poços em direção à Bahia, o relevo é super plano. Aqui para trás, né, Iaciara, Claretiana, a gente tem alguns acidentes aí, né? A gente tem alguns morros, algumas serras, tá bom? Mas observa-se um predomínio do relevo suave e ondulado. E nas diferentes posições do relevo, pessoal, nas diferentes posições do relevo, você vai ter, né,
predomínio de infiltração da água, você vai ter predomínio de escorrimento da água, né? A água vai tender a escorrer. Você vai ter predomínio de perda de material, né? O material vai sair dali. Você vai ter predomínio de depósito de material, e isso tudo vai ser imprescindível nos processos de formação do solo. Por isso que o relevo é um fator controlador, né? A nível micro, a nível ali menor, ele é imprescindível na diferenciação dos solos, tá? E aí nós temos essa distinção aqui, pessoal, entre autóctone e alóctone, só pelo seguinte: se o seu solo ele está se originando aqui de um material, né, que a gente até viu isso em material de origem, daquele material que é dali daquele ponto, que ele não foi transportado, que ele não veio de outro lugar, a gente fala que o material de origem é autóctone. Só que nas porções mais baixas, né, que recebem material daqui de cima, o material desce daqui e se deposita aqui. Você tem um solo aluvial, né? Você tem a região de depósito e o material de origem é alóctone, né? Você tem material, muitas vezes você tem solos com diferentes materiais de origem, tá bom? Você tem ali uma superfície deposicional, às vezes de material mais fino, a essola que tende a ser melhor para produzir, né? Um solo mais produtivo, tá bom? Tudo isso em decorrência do relevo, tá? E além disso, pessoal, nós temos aquele efeito, né, do relevo no clima. Ah lá, a cada 100 metros que você sobe, pessoal, a cada 100 metros que você sobe aí no relevo, diminui-se 1 grau na temperatura, tá? Então, se você está em cima de uma montanha de 1.000 metros de altitude, o que não é tão difícil, a temperatura, né, tende a ser pelo menos 10 graus mais baixa. Essa temperatura 10 graus mais baixa, pessoal, vai desacelerar completamente o processo de intemperismo, o processo de decomposição da matéria orgânica, o processo de pedogênese. E aí, lá no alto, né, quando você sobe no morro, numa montanha, a tendência é que o solo seja menos desenvolvido, seja mais raso, tá? Tenha menos matéria orgânica, ok? Ou que a matéria orgânica seja estabilizada ali, né, menos decomposta, tá? E além disso, aí vai ter muita pedra também, beleza? Além disso, pessoal, vamos lá, a gente está acabando já. Além disso, né, nós temos o que a gente chama de efeito orográfico. Quem fez Enem ontem aí, né, acredito que ninguém tenha feito, tem gente que gosta de fazer todo ano, mas efeito orográfico, pessoal, é esse efeito, né, do relevo na distribuição das chuvas. Por quê? Quando você tem uma massa de ar frio, pessoal, se movimentando, e ela encontra aqui, ó, você tem a massa de ar frio subir. Quando ela sobe, o material mais frio, e esse choque, né, essa diferença aí de temperatura, é por isso que em pé de serra, geralmente, chove tanto, tá? No pé dessas serras maiores. O problema é aqui do outro lado, né? A frente fria está vindo aqui, ela subiu, pá, formou nuvem, choveu, ela vai e passa para o outro lado. Aí o que está do outro lado do relevo sofre com a falta d'água. E isso, né, isso é um dos problemas do semiárido brasileiro. Você tem lá, né, o Planalto de Borborema, eu acho que é o nome, impedindo a passagem dessas nuvens. Enquanto que antes do Planalto de Borborema, chove, que é uma beleza. Tá bom? Só para dar um exemplo aí desse papel do relevo, tá? Aquela questão da
direção, né, ou da face de um morro, de uma montanha que recebe mais ou menos luz. Ok? Pessoal, aqui eu destaco a água e o relevo, tá? Muita atenção. A água nós já entendemos, né? Já está bem consolidado a importância da água no processo de intemperismo. Mas olha essa influência do relevo na dinâmica hídrica. Pessoal, choveu 40 milímetros, tá? Choveu 40 milímetros na sua área. Aqui nessa porção mais alta, pessoal, lá no alto do morro, está infiltrando 20 e escorrendo 20, tá? Desses 40. Aí aqui no meio caiu 40 também. Aí aqui, pessoal, só está infiltrando 15. Uai, professor, por que só está infiltrando 15? Porque a declividade aqui é maior. A água tende a escorrer. Então, vai escorrer 20 que já estava descendo aqui de cima, mais 25 aqui. Beleza? Aí aqui embaixo vai chegar os 40, né, da chuva, 20 vai infiltrar. Aí vai ter aqui 20 que veio lá de cima, mais 25 que veio do meio, mais os 20 que não infiltravam, né? Aí a tendência é que aqui na porção mais baixa até acumule água. Você tem uma região ali de acúmulo de água. E isso interfere muito na formação do solo. Exemplo, pessoal, nessa porção aqui mais baixa, onde acumulou água, nós já vimos, né, que se tem muita água, não tem oxigênio. Aí, se não tem oxigênio, pessoal, não vai ter aquelas reações lá de oxidação, por exemplo. Se tem pouco oxigênio, a decomposição da matéria orgânica vai ser mais lenta, tá? É por isso, por exemplo, que o solo da vereda, né? Quando você chega lá na vereda, você tem um solo tão escuro, tão preto. Aquilo é tudo matéria orgânica, que não se decompõe em decorrência, né, dessa baixa concentração de oxigênio, porque está tudo alagado, porque fica tudo alagado na maioria do tempo, tá? Aí acumula-se matéria orgânica. Então, pessoal, são só exemplos, né, de como o relevo interfere na dinâmica hídrica e de como a água ela vai ser responsável, né, pela formação, pelo desenvolvimento e pelas feições e características dos nossos solos. Tá? O relevo, mais uma vez, né? Então, um relevo muito importante e vai influenciar aí, né, diferentes atributos. A profundidade do solo. Pessoal, região mais alta e região mais declivosa, solo mais raso, cheio de pedra. Por quê? Processo de intemperismo mais lento e, além disso, as perdas por erosão vão ser maiores. Tá? Vai interferir lá na espessura do horizonte A e teor de matéria orgânica, na lixiviação de nutrientes e, por consequência, na acidez, e muito na erosão, os processos erosivos, tá? Que vão levar aquele solo que se forma. E a gente observa que é o seguinte, pessoal, quanto mais declivoso for o seu solo, menor é a espessura, mais raso vai ser. Por quê, pessoal? Se eu tenho muita declividade, eu tenho muito processo de perda ocorrendo. E se eu estou perdendo o solo que está se formando, né? Se o meu solo se forma aqui e a água leva ele lá para baixo, eu vou ter, né, um solo aí bem raso. Eu vou ter um solo pouco espesso. Tá bom, pessoal? Então aí, ó, para a gente fechar o relevo, muita atenção com relevo. Todo mundo dá uma olhadinha aí. Pessoal, muita atenção com o relevo. A primeira coisa que a gente usa para falar que um solo é diferente do outro é o relevo, pessoal. Quando você chega numa propriedade, por exemplo,
a primeira coisa que você usa para dividir uma área em talhões, para falar que em determinado ponto você vai plantar milho e no outro você vai ter uma capineira ou eucalipto, é o relevo, tá? Porque o relevo ele atua muito fortemente, né, no controle dos processos pedogenéticos e nas características do solo, tá? Porque ele vai estar influenciando em outros fatores, como na ação do clima, na ação dos organismos, tá? Então, ele é muito, muito importante. E o que a gente observa, pessoal? O que a gente observa? O relevo ele é tão importante nessa diferenciação de solos que em locais onde o relevo é mais uniforme, como no Planalto Central ou no oeste da Bahia, está escrito ali, a variabilidade dos solos é bem menor. Observem isso a partir de agora, pessoal. Observem isso. Em locais de relevo mais acidentado, né, você vai ter uma variação de solos muito grandes. Você vai falar assim, opa, em cima ali do morro, o solo é raso, é cheio de pedra. Aí eu vou descendo, quando eu paro no meio do morro, o solo é mais raso ainda, tem só pedra praticamente. Mas aí quando eu estou na porção mais baixa, o solo é profundo, e aí quando eu vou lá mais para a baixada ainda, acumula água, aí o solo é escuro, tem muita matéria orgânica. Então, relevo muito importante para essa diferenciação. Se você tem áreas super planas, que é o que a gente encontra aqui, a tendência do solo é ser mais homogêneo, tá? A tendência do solo é ser mais homogêneo. Ok, pessoal, vamos para o nosso último fator, bem rapidinho, é o tempo, tá? É o tempo. O que é o tempo, pessoal, nos fatores de formação do solo? O tempo, pessoal, nesse caso aqui, ele se refere à idade relativa, né, ou grau de maturidade de um solo. Não é quantos anos o solo tem, não, pessoal. É o grau de maturidade. Por quê? Tem solo, né, que se a gente for pegar a idade, ele vai ser relativamente novo. Só que ele já passou por tanto intemperismo, né? Foi tanta chuva ali em cima dele, tanta ação de micro-organismo ali, né? Que ele se alterou muito. Ele é muito maduro, pessoal. Ele é muito maduro. Ele é um solo muito desenvolvido, tá bom? Então, é de desenvolvimento, é de grau de maturidade que a gente vai estar falando aqui. Tá? E isso se baseia principalmente na profundidade, ou seja, pessoal, solo mais profundo, mais maduro. E também na diferenciação de horizontes. Nós vamos falar mais disso na próxima disciplina, que é a classificação de solos, né? E que se baseia nessa diferenciação de horizontes. Só que essa diferenciação de horizontes ali, que são camadas que vão se formando e que se diferenciam ao longo do processo de intemperismo, essa diferenciação de horizontes também, pessoal, nos ajuda a inferir se um solo é maduro, se um solo, né, é velho ou novo, tá bom? O que a gente observa é o seguinte, pessoal, quanto mais maduro, quanto mais velho, quanto mais intemperizado, mais profundo será o solo e mais dividido aqui em horizontes será o solo. Tá bom, pessoal? Maior será essa diferenciação aí nessas camadas aí que nós chamamos de horizontes. Tá bom? Então, nós vamos falar muito dessa idade relativa, que é o grau de desenvolvimento que é determinado pela profundidade e pela divisão em horizontes. Não se preocupem com essas letras aqui por agora. Não se preocupem, pessoal. Mas observem o seguinte, antes você só tinha a rocha. Antes você só tinha a rocha.
Aí formou um pouquinho de solo, né? Aí o solo foi se aprofundando e se dividindo em horizontes, tá? Até chegar aqui num solo bem profundo, já dividido em 3 horizontes. Isso é o desenvolvimento do solo com o tempo. Isso é um solo maduro, tá? É um solo velho, intemperizado. É desse tempo aqui que a gente está falando. E aí, atenção, pessoal. Aí, atenção. A questão é, a depender do ambiente, pessoal, esse processo aqui de sair da rocha para chegar nesse solo, ele pode levar 10.000 ou 1 milhão de anos. 10.000 ou 1 milhão de anos. Essa é a diferença, pessoal. É por isso que aqui no Brasil, né, quando a gente fala em idade absoluta, muitas vezes os solos não são tão velhos, mas são extremamente desenvolvidos, extremamente maduros, extremamente intemperizados e extremamente velhos. Porque nós temos condições aqui que favorecem esse envelhecimento, esse grau de desenvolvimento avançado dos nossos solos. É por isso que são, né, quando a gente pega a mineralogia, por exemplo, para avaliar, só sobrou o osso, não tem mineral primário mais, a fertilidade natural é baixa, o solo já está ácido, porque já passou tanta água ali, pessoal, o perfil já foi tão transformado que foi ficando só o osso ali. É por isso que nós precisamos da adubação, sempre. Aí aqui, né, mais uma figura falando dessa relação entre tempo e grau de desenvolvimento, tá bom? Mais uma vez, né, então, essa é até a nossa atividade, né, o que é um solo velho, intemperizado, né, para falar um pouco sobre isso. E é o que a gente está falando aqui, né? Se eu tenho condições que favorecem o intemperismo, que favorecem a pedogênese, esse meu material vai se transformar mais, vai sofrer mais as reações do intemperismo e eu vou ter um solo mais velho, mais profundo, mais dividido em horizontes, mais intemperizado e, por consequência, mais pobre, tá bom? Esse aí é o tempo, tá? O tempo, né? E aí, se referindo a grau de desenvolvimento. Aí, fazendo um paralelo com o relevo, para ficar mais claro ainda, pessoal, quando você pega lá no alto, lá do morro, cheio de pedra, o solo é pouco desenvolvido. Aí, quando você desce um pouquinho que for, o solo já é muito desenvolvido. Ou seja, não é questão de idade, né? Os dois solos ali têm a mesma idade, mas o grau de desenvolvimento é muito diferente. É por isso que o solo, né, lá do alto, ele é imaturo, e o outro a gente fala que é extremamente velho já, tá? Da parte mais baixa. Aqui, pessoal, fatores que retardam o desenvolvimento do solo. Isso é muito importante. O que retarda o desenvolvimento do solo? Primeira coisa é pouca chuva. A chuva envelhece, a chuva intemperiza, a chuva, né, que vai causar, principalmente a chuva, esse aprofundamento, essa divisão em horizontes e essa maturação do solo. Porém, pessoal, muita atenção aqui, e mais uma vez nós somos a exceção, solos ricos em quartzo, pessoal, que é o nosso caso, eles não se desenvolvem. Então, o que acontece aqui? O quartzo, pessoal, é um mineral extremamente resistente ao intemperismo. É um mineral primário, apesar de ser primário, é pobre, não tem ali nenhum elemento, né, interessante para a nutrição da planta, e é extremamente resistente ao intemperismo por causa das características ali cristalográficas do quartzo, né? Ele tem uma estrutura bem compacta
e, sabe, vão passar milhões de anos e o quartzo vai continuar aí. Então, o que acontece com os nossos solos, pessoal? Eles são velhos, tá? Porque esse material aí está muito tempo exposto, mas são imaturos. São solos imaturos. Porque apesar de profundos, apesar de nós termos solos profundos, você não vê aquela divisão em horizontes, tá? Então, por causa do quartzo, né, que não intemperiza nem a pau, nós vamos ter solo velho, né, porém imaturo, porém pouco desenvolvido. Toda sala tem esse cara, né, que é velho, mas porém é imaturo. São os nossos solos, tá? Porque o quartzo retarda o desenvolvimento. Temperatura baixa vai fazer isso, aí eu resgato aquela história lá, aquela relação de temperatura e de relevo, tá? Lençol freático alto, regiões ou pontos sujeitos ao alagamento. Isso também retarda o desenvolvimento do solo. Declives acentuados, né? Você tem um declive acentuado, você vai estar só perdendo material ali. Forma 1 centímetro de solo, erosão leva embora. Aí o solo não desenvolve nunca, tá? E presença de substâncias tóxicas para as plantas. Isso porque, né, nós já vimos que os organismos vivos têm uma função muito importante nisso tudo, tá bom? Tem o tempo cronológico e o tempo evolutivo. Aquele velho paralelo, solos da Amazônia, solos do semiárido. Os dois lugares são extremamente quentes. Mas por que os solos da Amazônia são tão mais desenvolvidos, são tão mais profundos, são tão mais intemperizados e, principalmente, não se confunda, são tão mais pobres do que o do semiárido? Por causa da água, tá? Por causa da água. Aí, lá na Amazônia, chove muito, mais de 2.000 milímetros por ano. Aí você vai ter solos profundos, desenvolvidos, né, com a divisão de horizontes bem características, pobre em mineral primário, solos de baixíssima fertilidade, ácidos, ao contrário do que a gente vai encontrar no semiárido. Solo raso, imaturo, rico em minerais primários em algumas situações, de alta fertilidade natural, tá bom? Atenção nisso aí. E uma coisa, pessoal, em média, tá? Em média, para você formar 1 milímetro de solo, você demora 20 anos, tá? 20 anos. Vamos supor, né, que você vai ser uma pessoa bem longeva, você vai levar uma vida aí, né, bastante saudável, vai viver 100 anos. 100 anos. Nesses 100 anos que você viver, o que é pouquíssimo provável, viver 100 anos, né, você vai estar bem acima da média aí da maioria dos brasileiros. Nesses 100 anos, né, em condições aí típicas que a gente tem aqui, vai dar tempo de ter formado 5 milímetros, meio centímetro de solo. Então, esse processo de formação, mesmo aqui, né, no clima tropical, que é acelerado, é algo lento, E aí, aqui, né, já fazendo um paralelo com coisas que nós veremos mais para frente, relacionado à produção, relacionado a manejo, você demora 20 anos para formar 1 milímetro de solo. A erosão leva isso com 1 minuto. 1 minuto a erosão leva tudo embora. Então, pessoal, desde já, vocês estão entrando agora, né? Nós vamos estudar muito solo juntos aí. Erosão é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Se você trabalha numa área, numa lavoura, pastagem, qualquer coisa, cuidado com a erosão, tá? Porque para formar o solo demora demais, né? O solo demora demais para nascer, mas para morrer é 1 segundo, tá? Muita atenção com isso. Pessoal, estamos terminando por aqui, uma aula bem importante aí, para a gente fechar esse assunto de fator de formação. Vou interromper a gravação e abrir para perguntas. Beleza?